Olá! Dando continuidade à disciplina de ecologia, vamos observar um pouco alguns conceitos sobre a cadeia alimentar e qual é a diferença entre o conceito de cadeia e o conceito de teia alimentar. Bom, a cadeia alimentar ela mostra um fluxo direto de energia do nível mais baixo, não que o nível mais baixo seja o pior ou menos favorecido, muito pelo contrário. Se nós tivermos em mente o esquema de uma pirâmide, sabemos que o nível mais baixo da base de uma pirâmide é onde nós temos a maior quantidade, a maior área ocupada pelos seres vivos, principalmente as plantas, que são os produtores. Nesse caso, à medida que nós subimos, a quantidade de energia ela vai sendo menor, ou os organismos que estão lá em cima, eles tendem a ter mais dificuldade para a obtenção de alimento. Então, a cadeia alimentar ela tem que ser um processo direto, linear. Enquanto que as teias elas podem ser definidas como a união de várias cadeias alimentares, seguindo um processo de interação ecológica entre esses organismos. Enquanto que nos conceitos prévios, a base de uma cadeia alimentar, nós vamos encontrar os organismos autótrofos, que são aqueles que, entre aspas, são capazes de produzir o próprio alimento, ao contrário dos heterótrofos, embora esse conceito ele seja didático, porque não o organismo autótrofo difere do heterótrofo é pela fonte de carbono que eles utilizam. Enquanto os autótrofos usam uma fonte inorgânica, ou seja, o CO2, para produzir matéria orgânica, os heterótrofos eles utilizam uma fonte orgânica, né? Ou seja, um açúcar, né? Então, os organismos eles podem ser autótrofos de duas maneiras: os fotoautótrofos ou autotróficos ou os fotoquimiosintetizantes, tá? É, quimioautotrófico e fotoautotrófico. Então, no caso, realizando a fotossíntese, a fonte de energia necessária para converter o CO2 em matéria orgânica provém da luz. Já na quimiossíntese, provém de reações químicas. Assim, a cadeia alimentar é a relação alimentar entre um organismo de um ecossistema, de um autótrofo com relação à luz e de um heterótrofo em relação ao autótrofo. E representa a série de organismos pela qual flui a energia do nível mais baixo da cadeia, de forma de uma pirâmide, até o nível mais alto, que são os consumidores de terceira ordem. Assim, a gente tem um processo linear em todos os elos dessa cadeia, desde os produtores até os consumidores, seja o primário, que se alimentam do produtor, seja o secundário, que se alimenta do primário, e seja o terciário, que se alimenta do secundário, nós vamos encontrar fungos e bactérias que estarão reciclando, entre aspas, embora no momento do processo eles também estejam obtendo alimento, nós vamos encontrar os decompositores, que vão fazer essa reciclagem da matéria orgânica no ambiente. Assim, a teia alimentar ela difere da cadeia, porque embora a teia seja também a união de várias cadeias, ela vai representar também a relação ecológica estabelecida entre esses organismos e outros de outras espécies, bem como desses organismos e o seu ecossistema. Muito obrigado.